Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escrevam um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. A senhora decidiu expulsar meu filho, ressentiu-se a sogra. Mas a resposta da nora rapidamente a fez voltar à razão. Fazia 3 anos que ele finalmente voltará à vida. Havia paz e compreensão na família. O tribunal, para o qual fui convocado como testemunha, me fez voltar por alguns momentos ao pesadelo do qual eu havia me recuperado há pouco tempo. O melhor que pude, afastei a visão cruel de mim, mas não consegui me livrar dela de jeito nenhum. Quando Walker foi levado algemado para a sala do tribunal, estremeci. Suas feições eram duras, animalescas, mais predatórias do que humanas. Desobedecê-lo logo de cara trazia muitas consequências. Provavelmente era por isso que seus amigos faziam de tudo e o seguiam através do fogo e da água. A aparência selvagem desse jovem garoto já havia perdido há muito tempo sua aparência humana. A raiva contra o mundo inteiro não lhe dava descanso. Culpando todos por seus fracassos, mas não a si mesmo, ele tinha a fúria animal de um verdadeiro monstro. Ele considerava seus inimigos aqueles que pensavam diferente dele, aqueles que eram mais bem-sucedidos e mais felizes. E esse monstro era capaz de muitas coisas, se você o deixasse. Respondendo às perguntas de forma grosseira, essa escória brincava com fogo. Ele nunca se importou com o que os outros diziam ou pensavam sobre ele. Ele até se atreveu a me fazer perguntas. Então você ainda está vivo? Que pena! Acho que não lhe demos uma boa surra, mas você é um bom lutador. Bem, foda-se, viva, mas lembre-se de que você não pode pegar as coisas de outras pessoas. O juiz fez alguns comentários aos quais ele não respondeu. John estava na sala do tribunal, veio até mim e pediu desculpas, foi quando vi um homem chorar pela primeira vez. Selena passou por mim como se eu e ela nunca tivéssemos nos encontrado. Olhei para aquela maravilha emplumada e me perguntei o que eu tinha visto. O Walker pegou 12 anos de prisão. Seus parceiros pegaram menos. Quanto a Selena e seu pai, o juiz disse que eles não haviam matado ninguém, não haviam roubado e ainda eram delinquentes morais. Senti pena de John. Ele estava sentado com a cabeça baixa, sem olhar para ninguém. Quando ouvi o martelo do juiz soar, dei um suspiro de alívio pelo fato de a sessão ter finalmente terminado. Quando os réus foram levados embora, Walker gritou para Selena esperar por ele. Esse foi o fim do horror, e Verônica e eu fomos para casa. Fiquei doente por mais uma semana, com Walker sorrindo e o juiz batendo o martelo incessantemente na minha frente. O que nos deixava felizes eram as crianças. Alex era um bom aluno, e era óbvio que ele tinha a inteligência do pai. Ele estava à frente de seus colegas de classe em seus estudos. Desenvolvi um relacionamento amigável com meu filho. No início, ele me olhava com desconfiança, mas aos poucos foi se acostumando com minha presença em casa e passou a aceitá-la como natural. Mas o relacionamento com Vitória não deu certo. Ela era pequena e parecia que me aceitaria de imediato, mas não aceitou. Ela nunca veio para os meus braços, mas, honestamente, se eu admitir, não me importava particularmente com ela. Eu não tinha sentimentos pela criança, e Verônica percebeu isso. Eu tentava, parecia que eu até exagerava em algum ponto, talvez minha filha sentisse isso e até me chamasse de tio em vez de pai. Por causa disso, muitas vezes discutíamos e brigávamos com minha esposa, mas depois fazíamos as pazes, e por um tempo, a casa estava em ordem. Tentei descobrir com meus pais se Verônica tinha homens, talvez ela não fosse minha filha se eu não tivesse sentimentos por ela. Depois dessas perguntas, também briguei com meus pais. Ninguém sabia que eu havia feito o teste de DNA. Eu nem sequer a levei para casa, olhei para ela, me certifiquei de que o bebê era meu, rasguei-a e joguei-a fora. Eu me senti melhor, mas ainda não tinha sentimentos pela criança, embora tenha me tornado muito mais tolerante com ela. Durante muito tempo, não consegui olhar Verônica nos olhos, tinha vergonha de ter duvidado de sua decência, embora a mulher nunca tenha me dado um motivo.
Ela também era atenciosa comigo, tinha uma aparência incrível, tinha tempo para cuidar de si mesma e da casa, onde havia limpeza cirúrgica. Eu estava de volta à ciência, o que me deixava indescritivelmente feliz. Eu não imaginava que Victor mudaria tanto depois dessa tragédia. Mas, percebendo o estresse pelo qual ele passou, estou pronta para apoiá-lo de todas as formas possíveis. Ele certamente tem defeitos, e quem não tem? Todo mundo sabe que não existem pessoas perfeitas. Minha mãe diz que eu o mimo, que ele não faz nada em casa. Antes, ela costumava convidá-lo para ir ao teatro, a restaurantes, mas agora não dou ouvidos ao que minha mãe diz, porque toda vez que vou à casa dos meus pais, ela fala a mesma coisa. Mãe, você faz parecer que eu tenho o pior marido do mundo. Eu não disse isso. Só quero lembrá-la de que você é uma mulher bonita, não um burro de carga. Fico em silêncio, desvio o olhar, é inútil discutir com mamãe, porque sinto que ela tem razão em alguma coisa e isso dói ainda mais. O sal molhado queima meus cílios, mas tento não mostrar minhas lágrimas a minha mãe, ou minha fraqueza momentânea lhe dará alimento para mais dúvidas sobre meu marido. Até hoje, não mudei minha opinião sobre Victor. Mas, às vezes, quero encarar a verdade, e então, no raciocínio de minha mãe, não me responder nada. Não vou fingir que sou uma mulher forte, é difícil para mim, mas nunca vou contar para minha mãe. Nós vamos superar isso. É claro que esconder a verdade de minha mãe é muito difícil. Ela lê tudo em meus olhos e no que está escrito em minha testa. Isso é perturbador, embora eu não ache que seja. É mais como se o coração de uma mãe estivesse inquieto por sua filha louca que ama o marido, não importa o que aconteça. Eu realmente quero acreditar que estou fazendo isso por um motivo e que Victor vai gostar. Caso contrário, não vale a pena continuar. Esse último pensamento me assusta e eu o afasto o máximo que posso. Minha mãe olha para mim com carinho. Você deveria ter nascido em algum país árabe onde os homens têm muito mais permissão do que as mulheres. Todas as tentações são permitidas por lei. Entendo que mamãe só quer que eu seja feliz. Mas o que posso fazer? Escolhi essa felicidade há anos e a protejo da melhor maneira possível. Bem, mãe, seus sermões terminaram por hoje. Continuaremos na próxima vez. Eu adoraria conversar com você sobre outra coisa se você se amasse um pouco mais do que seu temperamento. Nós nos despedimos e eu fui para casa, pensando em como passaríamos o fim de semana. O aniversário do meu filho está chegando, então vamos dar uma festa para ele. Ele merece. Ele está tirando notas máximas, está tendo aulas de inglês e está progredindo. Ele lê fluentemente e fala como um adulto. Isso não me agrada muito. Ele ainda é uma criança, mas tenho certeza de que são apenas seus desejos. Após o retorno de Victor, ele não encontrou uma linguagem comum com sua filha. Ele parece um pouco distante dela e ela o ignora. Isso me assusta e, sempre que posso, digo a ela o quanto nosso pai é bom, inteligente e bonito. Ela olha para mim atentamente, acena com a cabeça e continua a ignorá-lo também. O relacionamento com Alex é melhor, eles têm muitos interesses em comum e o pai dela ensina muito. Pelo menos aqui é idílico. Victor me trata com equanimidade, a paixão se foi, mas eu me asseguro de que isso se esgotou antes de as crianças nascerem e agora temos um relacionamento calmo e sem emoções. Em algum lugar no fundo da minha alma, acho que não deveria ser assim, pois pela última vez ele não me disse que me ama. E eu gostaria de ouvir tais confissões de meu homem favorito, bem, pelo menos em seu aniversário. Mas implorar por amor, é claro, eu não farei isso. Sempre confiei em meu marido e me pareceu que ele me chamou até os confins do mundo, mesmo sem pensar, e foi atrás dele, sem olhar para trás e ouvir os gritos de minha mãe dizendo que isso é loucura. Agora eu não faria isso. Com a aparente prosperidade, muita coisa mudou em nossa família, mas ainda tenho esperança de que Victor retorne, pelo menos em parte, mas a esperança se derrete cada vez mais a cada dia. Às vezes, eu me encolho quando ele menciona o assunto de sua vida com muita frequência. Você quer prolongar a agonia dele e a minha também? Você gosta de chafurdar em sua miséria. Você sente pena de si mesmo,
como se eu fosse o culpado por sua miséria. Vitor, eu entendo como você se sente quando sua memória o faz voltar 5 anos. Mas talvez você deva parar de sentir pena de si mesmo e de se apegar ao passado, especialmente se ele só lhe traz sofrimento. Isso não é uma opção, você é um homem, tem uma família, 2 filhos, o mais importante, um filho, que recebe o exemplo do pai. Portanto, seja um exemplo para ele, pois quando há desejos, sempre haverá oportunidades. Quando você ama, você aceita uma pessoa, diz Vitor com ressentimento. Eu não aceitei você. Eu só quero que você se separe do seu passado, mas você continua olhando para trás, e me parece que você quer voltar para ele. Não me apresse, isso vai acontecer, e acho que ele não acredita nisso, Vitor. Mas eu o abraço, olho em seus olhos e percebo que meus sonhos ingênuos nunca se tornarão realidade. Os problemas em minha família e com meus pais começaram quando não consegui provar no trabalho que meu projeto era digno de uma tese de doutorado. Foi um passo ousado para vários anos à frente no campo da segurança da informação. Era o meu perfil e eu tinha certeza de que era a bomba. Mas quando apresentei meu trabalho a Archie, ele me olhou com atenção e me disse que o trabalho não era adequado para uma tese de doutorado. Por quê? Perguntei-lhe com curiosidade. É plágio. Cuidado com suas palavras. Ainda tenho minha própria cabeça sobre meus ombros e não preciso dos pensamentos de outras pessoas. Isso mesmo, se seus pensamentos coincidirem com os pensamentos do John. Então foi ele quem roubou minha ideia. Acho que não, disse Archie. Ele entregou seu projeto há uma semana. E ele já demonstrou aquele entusiasmo de que você tanto se orgulha no projeto dele. Então você não acredita em mim? Estou cheio de uma raiva que me impede de pensar com clareza. Vitor, não estamos brincando. Acredite ou não, este é um trabalho sério no qual John está trabalhando há muito tempo. Você quer um escândalo? Vitor disse que com um desafio, você terá um. É claro que fiquei chocado com o fato de esse idiota ter roubado a ideia na qual eu estava trabalhando há muito tempo. Quando compartilhei minha descoberta com meu pai, ele me disse para patenteá-la. Para ser sincero, não tive tempo de ir às autoridades e não acreditei que alguém pudesse invadir meu computador e roubar minha ideia. Voltei para casa muito irritado e Alex ficou sob minha mão quente. Pai, estou fazendo minha lição de casa. Vamos lá, tenho uma pergunta para você. Você não vê que acabei de chegar, estou cansado, vá fazer. Deixe-me descansar. Eu vi como Alex me olhava com olhos assustados, e Vitória, depois de ouvir esses gritos, correu para o quarto dela. Vitor, você está gritando, está assustando as crianças. Controle-se. As crianças não são culpadas por seus problemas. Me dê uma lição. Você está tocando em meus ouvidos. Não consigo mais ouvi-lo. Escolha suas palavras, as crianças estão lhe ouvindo. Estou cansado de você. Estou indo para a casa de meus pais. Não voltarei para casa esta noite, bati a porta e desci correndo as escadas. Eu me senti melhor na rua. Não havia um diálogo civilizado. Decidi caminhar e me acalmar. Quando meus pais me viram, não ficaram surpresos. Você está indo jantar? Não, tenho que falar com meu pai. O que há de errado com você? Perguntou meu pai. Eu deveria ter lhe dado ouvidos e patenteado meu projeto. Eles roubaram minha ideia, que você admirava, e agora não posso provar quase nada. Também me chamaram de ladrão. A queimação em meu peito aumentou, e eu esfreguei o local onde meu coração batia em um ritmo furioso. Não era oxigênio, mas algo venenoso, porque era difícil respirar. Meu coração estava batendo tão forte que parecia mais um incêndio que ameaçava queimar todos os meus órgãos. Papai percebe meu estado e me senta no sofá. Mamãe me dá algumas gotas para o coração. Filho, não se preocupe, eu estou. Não precisa me consolar, já perdi alguns anos. Sinto as lágrimas me sufocando e se cravando em minha garganta como facas afiadas. Não grite comigo, disse meu pai, e deixe-me falar.
Então, não dei ouvidos a ele e fui eu mesmo registrar seu projeto. Pensei que, como uma variante da proteção de direitos autorais, eu poderia me tornar um notário, para certificar o tempo de apresentação dos documentos com base no artigo 85 dos Fundamentos da Legislação Notarial. E eu fiz isso. Ele nos deixou um rascunho. Então eu nem percebi como poderia ajudá-lo. Portanto, não morra, aqui está um documento de quase 1 mês e meio atrás. Acho que será uma boa prova de que você está certo. E ele me entregou os papéis. Eu não conseguia acreditar. Eu não conseguia acreditar. Minha adrenalina estava bombando, não conseguia ficar parado, estava rindo e chorando ao mesmo tempo. Do lado de fora, meu comportamento parece o de um paciente psiquiátrico. Mas, neste momento, a última coisa com que me preocupo é a minha aparência. Pai, estou salvo. O Senhor me salvou. O Senhor me salvou. Você me salvou. Obrigado. Nem percebi meu coração se acalmar, me senti melhor e, depois de dizer aos meus pais que passaria a noite lá, fui para o meu quarto. Não conseguia dormir, imaginando a conversa com Archie amanhã. Chegando ao trabalho um pouco mais cedo, consegui entrar na sala do diretor-geral e pedi que ele fosse ao nosso departamento. Ele me olha mal-humorado e percebo que ele foi informado de que sou um ladrão e não consigo pensar direito. Quando Harry e eu entramos no departamento, todos já estavam lá. Como é possível conversar com um ladrão? John se sente e faz o papel do grande cientista. Qual é o problema? Archie está preocupado. Quero perguntar ao John novamente, ele escreveu o projeto sozinho ou roubou a ideia de mim? Não seja muito arrogante, Victor, e não seja muito esperto. Você está um pouco atrasado, portanto, aceite a derrota e admita o plágio. Archie, quando John lhe entregou o projeto? Eu lhe disse há uma semana e fiquei impressionado com essa ideia elegante. Agora olhe para isso e eu lhe darei um documento certificando quando ele foi registrado. John ficou tenso e Archie ficou vermelho como um câncer. O general olhou para o documento certificado e disse rapidamente: para o meu escritório. John pulou da cadeira, tão rápido que o fez cair de pé, e Archie imediatamente se curvou e perdeu a virilidade. 1 hora depois, os dois voltaram, John pegou suas coisas e foi embora, e eu nunca mais o vi, e Archie pediu desculpas na frente de todos. Eu estava satisfeito com a recuperação do meu bom nome, mas tinha que agradecer ao meu pai por tudo. Victor não veio passar a noite no segundo dia. Depois de esperar por ele até o final da tarde, decidi ligar, mas minha sogra atendeu. Sim, Verônica, alô. O Victor já está dormindo, vi que você estava ligando e atendi o telefone. Tem algo errado? Não, a não ser que seu filho não esteja em casa há 2 noites. Eu só queria saber se ele está bem. Sim, querida, ele está bem. Você não perguntou por que ele não voltou para casa? Ele tem 2 filhos e nem sequer sabe se eles estão saudáveis ou se eu estou bem. O que você considera esse tipo de comportamento para um homem adulto? Musa não respondeu de imediato. Mas decidi esperar por uma resposta à minha pergunta. Verônica, isso é tão sério assim? Não gosto de incertezas. Se o Victor não quiser morar conosco, não vou apoiá-lo. Entendo que ele está dando um tempo entre nós. Bem, deixe-o decidir, eu apoiarei qualquer decisão que ele tomar. Como sempre, não esperei a mãe de Victor responder e apertei o botão End. Nesses momentos, você sente pena de si mesmo, quer chorar para alguém de colete, mas não há ninguém, talvez isso seja bom. Não posso perder a paciência, tenho filhos atrás de mim. Eu me deito e examino o teto, onde não consigo encontrar uma única falha. Lembro-me de como nosso relacionamento com Victor, por quem eu estava apaixonada a ponto de sentir dor de dente, começou a arder em meus olhos. Como éramos bonitos e apaixonados. Como é importante conhecer seu homem e nunca largá-lo, viver com ele a vida toda e enfrentar a velhice. Ele prometeu me amar, me respeitar, mas vejo que muita coisa mudou desde então, especialmente Victor. Meus olhos se enchem de lágrimas, elas caem pelo meu rosto,
graças a Deus ninguém pode vê-lo. Eu sempre estive do lado dele, mas sempre achei que um homem deveria aceitar as dificuldades com dignidade e assumir a responsabilidade por sua família e filhos. Afinal de contas, um marido, um pai, é quase Deus na família, um protetor, um provedor, mas, como a vida mostrou, ele não é o Vitor. Era hora de tirar e jogar fora os óculos cor-de-rosa que me impediam de ver meu verdadeiro marido. Mas Alex se sente muito atraído por seu pai. Eles são parecidos, tanto por fora quanto por dentro. Como o garoto reagirá se vivermos separados? Sempre achei que a coisa mais importante em um relacionamento é a confiança, e Vitor está perdendo-a. O amor que senti por Vitor é uma dádiva ou uma maldição? Quem pode responder a essa pergunta? Qual é a maneira certa de viver e amar para ser feliz? Pela segunda vez em muitos anos, estou com muito medo. As lágrimas, como pontas afiadas, doem. Imagens de nossos encontros voltam a piscar em minha mente. 1000 palavras estão prestes a sair de minha boca, e nem uma única censura. Eu não queria acordar de manhã, não queria abrir os olhos, esperando que Vitor estivesse por perto e tudo ficasse bem. Mas eu tinha que acordar, cair em si e aceitar o fato de que tínhamos problemas. Meu marido se foi, e só agora percebo o quanto estou cansada. Amanhã começa normalmente, tudo no automático, café da manhã, uma para a escola, outra para o jardim, eu mesma, como um turbilhão correndo para o trabalho. As meninas olham para mim e ficam cada vez mais surpresas. Verônica, o que aconteceu de novo? Ela veio passar a noite. Eu apenas balanço a cabeça, porque as lágrimas não me deixam dizer nada. Foda-se ele, aquele babaca, quanto tempo você tem que lamber ele? Enquanto eles continuarem olhando para você, você tem que organizar sua própria vida. Mas eu nunca amei ninguém mais do que ele. Sempre, ao olhar para Vitor, eu sabia que ele era meu homem e não precisava de outros para ter certeza disso. Lutei por minha felicidade até o fim, mas perdi. Não se preocupe, Verônica. Como diz a música, se seu marido a trocar por outra pessoa, você não sabe quem é o sortudo. É isso mesmo? Não, não é assim. Ele não está indo embora, ele está deixando a mim e as crianças. As coisas voltaram ao normal no trabalho, o que me deixou muito feliz. Conversei com o gerente geral e o chefe do nosso departamento. Eu queria compartilhar as notícias com meu pai. Quando a campainha tocou, minha mãe abriu a porta, mas não me convidou para entrar. Vá para casa, filho. É lá que você pertence. Não gosto da maneira como você trata a sua família, especialmente a Verônica. Ela não merece isso. Mas preciso falar com meu pai. Você pode falar com ele pelo telefone. Não precisa deixar a família por 3 dias. Vá comprar um bolo no caminho e flores para sua esposa. Você não é pão duro. Não foi assim que o criamos. Fico ofegante com essa injustiça e me perco completamente na surpresa. Não reconheço minha mãe. Sua voz, normalmente suave, assume um tom de aço que não admite objeções. Nem mesmo meu pai discutia com ela em momentos como esse. Foi a Verônica que deu o motivo da recepção. Mas eu compro as flores e o bolo. Abro o apartamento com minha própria chave e grito do corredor. Pessoal, comprei o bolo, agora vamos tomar chá. Mas ninguém me cumprimenta. Entro na casa. Tudo está arrumado, a cozinha tem cheiro de bolo. Coloco o bolo e as flores em um vaso e vou procurar a família. Verônica está fazendo a lição de casa com Alex, e Vitória já está dormindo, então descubro que ela está doente. Por alguns segundos, olhamos um para o outro. Eu senti falta dele. Essa confissão silenciosa para mim mesma me incomoda porque me sinto atraída por ele, acho que ainda o amo. Mas é passado, ele se foi e infelizmente nunca mais voltará, assim como Vitor e eu nunca mais seremos os mesmos. Ele é muito querido para nós, mas tenho certeza de que não devemos nos apegar a ele, devemos seguir em frente. Não podemos recuperar para sempre o que perdemos, mas o presente e o futuro estão em nossas mãos. Depois de tantos anos de vida conjugal, nossa separação é um tapa na cara.
É uma dor terrível e uma falta de esperança. Finalmente chegamos ao ponto em que uma nova vida deve começar para nós dois. O que ela será, ninguém sabe. No que está pensando? Estou perguntando. Provavelmente precisamos conversar, Verônica responde calmamente. Vamos para a cozinha, ela serve chá, corta um pedaço de bolo e se senta à minha frente. Diga-nos onde esteve por tanto tempo e por que veio hoje, quando paramos de esperar por você. Não comece, se soubesse dos meus problemas, não me censuraria. Não estou censurando, só quero perguntar, é minha felicidade ver meu marido lendo literatura científica nova, sem preocupado, que tem a ciência em primeiro lugar e em segundo lugar também, e depois vem nós, sua família. É pedir demais? A possibilidade de ser feliz ainda existe, você acha? Está sempre lá, diz o marido. Mas não mais com você, não é? Porque cada vez mais tenho a ideia de que a felicidade com você é uma fantasia. Está insinuando o divórcio? Não estou insinuando nada, você tirou a venda dos meus olhos. O véu da ingenuidade caiu e eu finalmente vi o seu verdadeiro eu. E o que você viu? Verônica olhou para mim com seus grandes olhos e não vi neles nenhum ódio, nenhum desejo de se livrar de mim. Não encontramos seu apoio e a felicidade de sua família. E agora você nem sequer diz nada. Verônica, agora que estou indo bem no trabalho, as coisas vão mudar. Não vou me atrasar para o trabalho, vou tentar estabelecer relações com meus filhos e com você também. Verônica, eu te amo. Um tipo estranho de amor, Vitor. Nem uma vez ligando para casa, perguntando como estão as crianças, se há algo errado, se você precisa de ajuda. Quando você estava fora, Jack costumava vir nos ajudar. Ele quebrava uma coisa ou outra, brincava com Alex, comprava brinquedos, e você agia como um estranho. Não quero mais viver assim. Deveríamos nos separar, talvez sejamos mais felizes separados. Vejo que você já se decidiu. Devo fazer minhas malas? Isso é com você, Vitor, como seu coração lhe diz. O que você quer fazer? Você não quer nem mesmo tomar sua própria decisão aqui. Eu poderia lhe fazer a mesma pergunta. Você quer deixar sua família? Há algo que o prenda aqui? Eu quero viver com você. Com você, com as crianças. Eu me sinto bem aqui, sinto que estou em casa. Bem, vamos tentar uma última vez, não aguento mais. Estou cansada. Quando a mãe bateu a porta, expulsando seu filho favorito, não aguentei mais. Eu sabia que era o fim de sua vida de casada. Ela seria muito mais feliz comigo. Construa sua própria vida, não abra sua boca para o pão de outra pessoa com a voz de um mestre com uma longa história, disse minha mãe. Você não precisa de uma esposa, você precisa de ciência, sem a primeira você pode passar sem, mas sem a segunda você não pode. Jack, você sabe que eu não aprovava que você tentasse cortejar a Verônica naquela época, e não aprovo isso agora. Toda família tem seus dias difíceis. E se a esposa for sábia, ela tentará manter a família unida. Verônica é inteligente, então ela encontrará as palavras certas para Vitor. Ela encontrará, mas ele vai querer ouvir. Geralmente, os gênios são ouvidos. Vamos lá, essa conversa não está nos levando a lugar algum. Só me arrependo de uma coisa e não ter sido persistente e não ter ouvido você. Eu não queria mais conversar com meus pais, pois já sabia de antemão o que eles iriam falar. Uma semana depois, quando Vitor voltou para casa, sua mãe ligou para Verônica. Como você está? Como está o tempo? Precisa de um guarda-chuva. Brincou ela. Vitor está tentando, estou ajudando-o, até agora tudo bem, respondeu a nora. Como assim, até agora? Sempre tem que estar tudo bem. A mãe se voltou novamente contra a professora. Quem está contra isso, musa? Eu sou a favor. Mas receio que o Vitor não vá durar muito tempo. Parece-me que tudo o que ele faz é um pouco forçado. Gostaria de estar errado, mas é assim que me sinto e, acredite, não é uma sensação boa. Vitor a ama,
Eu sei que sim. Como? Ele já lhe contou? Não preciso lhe contar. Eu vivi minha vida e sei. Se Musa tivesse visto Verônica naquele momento, ela teria percebido que não acreditava nela. Você tem que pensar nas crianças também. É só nisso que eu penso. Mas eu gostaria que ambos os pais pensassem nelas. Você vai ver, querida, você vai ver, e ela se despediu e desligou. Vitória estava se recuperando. Vitor passava muito tempo com ela, lendo seus livros e ensinando-lhe truques, o que fazia a menina rir de forma tão contagiante que era um bálsamo para o coração de Verônica. O relacionamento melhorou gradualmente, ela até começou a chamá-lo de papai, mas eu gostaria que o relacionamento fosse mais caloroso. Lembro-me de meu relacionamento com meu pai. Eu era tão confiante que preferia contar meus segredos ao meu pai do que à minha mãe. Eu costumava chamá-lo de papai. Meu pai queria um filho e, quando eu nasci, ele estava um pouco triste, e minha mãe disse a ele para animá-lo: Harvey, não se preocupe. Harvey, não se preocupe. Você seria um pai para seu filho e seria um pai para sua filha. É assim que funciona. Minha mãe me disse outro dia que tinha ciúmes do meu pai. E aqui eu não vejo essas relações, só me tranquilizo com uma coisa, que a Vitória é pequena e mais tarde sua atitude em relação ao pai vai mudar. No trabalho, Vitor foi promovido, abrindo um departamento especial sob seu comando. Seu subordinado decidiu expandir, trazer os últimos desenvolvimentos, e para isso, é preciso ter pessoal e dinheiro. O general decidiu fazer as duas coisas em um curto espaço de tempo. E agora o trabalho está fervilhando, e meu marido ganhou asas atrás dele. O salário ficou mais agradável e podemos nos dar ao luxo de passar férias no mar. Penso em tudo isso enquanto estou sentada no ônibus que me leva para casa. Meu olhar se volta para a placa de uma joalheria, de onde saem Billy e sua namorada. Eles estão felizes, ele a abraça e ela o beija no rosto. Bem, Billy finalmente decidiu dizer adeus à sua solteirice. Bom garoto, que ele seja feliz, pensei, enquanto o casal amoroso era deixado para trás. A família de Vitor foi 100% culpa dele. Eu sempre serei grata a ele. Meu marido me alcança na entrada e me entrega um pequeno buquê de violetas. Terei que me acostumar com essas surpresas novamente. Obrigada, Vitor, o prazer é meu, digo calorosamente, e entramos no elevador. Algo do dia de hoje obviamente teve um forte efeito sobre ele e começamos a nos beijar no elevador, como adolescentes, mas não tenho vergonha, coloco todos os meus sentimentos nesses beijos, para que meu marido se lembre deles e de seus sentimentos por mim. Quero que esses momentos nunca acabem, para que as crianças vejam seus pais felizes. Porque quando o amor se vai, os pequenos sentem isso, e suas almas ficam paralisadas pela falsidade. Estou morrendo de curiosidade. O que poderia ter acontecido para que um Vitor tão reservado em seus sentimentos se tornasse um romântico, flores, encontros, beijos no elevador? Nunca acreditei em uma mudança tão drástica, mas o fato permanece. Talvez o amor seja realmente um fogo, no qual é preciso colocar lenha o tempo todo, caso contrário ele se apagará. Aparentemente, Vitor também sabe disso e decidiu seguir o sábio ditado. No sábado, levei as crianças para a casa dos meus pais, pois decidimos tirar o dia inteiro de folga. Mas, no domingo de manhã cedo, eles pediram ao meu marido que fosse trabalhar e prometeram se ausentar por um tempo. Vitor me chamou em nossa casa exatamente às 3 horas da tarde. Exatamente na hora marcada, minhas mãos desceram sobre meus ombros, mas primeiro senti o cheiro do perfume. Familiar, agradável. Eu o dei a um homem, meu marido. Às vezes sinto o cheiro de outros homens, mas Vitor tem o seu próprio. Aqui é importante não apenas o aroma dessa água, mas também seu portador. Cada um, com seus próprios feromônios, cria seu próprio perfume exclusivo. É claro que eu não estava enganada, era o Vitor. Passamos a tarde e a noite inteira juntos. Quando saímos do restaurante, encontramos Billy, ainda com a mesma garota. Conversamos por um tempo e depois nos separamos. Que homem maravilhoso, eu disse, com muita naturalidade. Responsável, sério, bonito e profissional.
Como ele encontrou você rapidamente? Não notei que Vitor parou de segurar minha mão e fez uma careta. Vitor, por que você está tão irritado? Todos são bons para você, menos eu. Não seja uma criança. Eu o admiro mais como detetive do que como homem. Além disso, ele tem uma noiva ou esposa. Você sabe tudo sobre ele. Vocês mantêm contato? Não, eu o vi saindo de uma joalheria com uma garota. Por que estou dando desculpas como se ele tivesse feito algo terrível? Não vamos estragar a noite. Esta noite é especial, estamos tendo permissão para relaxar há tanto tempo. Vamos lá, Vitor, não faça beicinho. Você é o concorrente. Você sabe como estragar o clima, disse meu marido e deu um passo à frente. Mas ele não parou de me repreender. O vento, que acabará de agitar meu cachecol, calou-se cansativamente, como se tivesse nos ouvido. Ele foi dormir no sofá. Não me aproximei mais dele, deixei-o se acalmar, principalmente porque não me sinto culpado. Não sei por que fiquei tão empolgada. Penso o mesmo sobre ser gay. Mas eu o admirava tanto, pelo menos quando o marido dela estava vivo, que ele não dizia essas coisas sobre outros homens. Aparentemente, é uma ação planejada para que eu saiba qual é o meu lugar. Em vez de me acalmar e dormir, voltei a esmagar mentalmente os ossos de minha esposa. O sono, como sempre acontece, nunca veio. O que não era de surpreender, depois de tudo o que eu havia passado. Depois de uma hora deitado no sofá, levantei-me, vesti um moletom e fui para a varanda. Estava frio lá fora, e esconder as mãos nas mangas do moletom me deixou desconfortável, mas isso clareou minha mente. Percebi que havia ofendido a Verônica. Qual é o problema, seu idiota? Pensando bem, ela não disse nada de especial. Eu queria ir para o quarto, mas decidi não acordar minha esposa e pedir desculpas amanhã de manhã. Eu estava errado. Mas Verônica, aceitando minhas desculpas, não estava particularmente feliz. O silêncio se prolongou. Era óbvio que ela estava desconfortável com a situação. Você se comporta como o último e ela não conseguia encontrar as palavras para me comparar a outra pessoa. Mas eu percebi que o último era um idiota, e é embaraçoso para um homem adulto como eu ser um. Eu estraguei tudo, não foi? Havia tristeza em minha voz, e eu tinha vergonha de olhar para minha esposa. Estamos ficando cada vez piores. Fazemos as pazes e depois não estamos felizes um com o outro novamente. De novo e de novo e de novo. Mas, por algum motivo, ainda nos apegamos um ao outro. Pensei que estávamos em uma nova fase, mas estamos em uma fase antiga. Acho que você está interessado em outras mulheres bonitas, jovens e sensuais para não ficar entediado com elas. Sou tão superficial assim? Sou tão superficial? Desculpe-me. Você ao menos se lembra por que gritou comigo? Com um aceno de mão, Verônica começou a se arrumar para o trabalho. Depois de 3 anos sem fumar, voltei a fumar. Já faz 1 ano. Problemas sérios na família começaram quando a ambiciosa Nelly chegou ao apartamento de Vitor. Ela era um pouco mais velha que Vitor e entrou para a equipe com seu desenvolvimento, que era próximo ao assunto. Nelly rapidamente se tornou sua assistente, pois merecia esse lugar. Ela era esperta, inteligente, enérgica, perspicaz e conquistou não apenas o respeito de Vitor, mas também o do general. Vitor considerava a ambição um forte traço de caráter. A necessidade de sempre se mover em direção ao seu objetivo, de lutar pela prosperidade o atraía. Mas nem todos em seu departamento compartilhavam dessa opinião. Eles a consideravam uma mulher arrogante e egoísta. A primeira coisa que ela fez como delegada foi colocar ordem na disciplina. Vitor estava ocupado com a ciência e confiava mais na decência das pessoas, que o haviam decepcionado mais de uma vez. Nelly era inflexível nesse aspecto. Por cerca de 8 meses, ela havia sido a vice-chefe do departamento, inspirando medo e tremor com seus princípios e exigências. Mas os chefes consideravam esses métodos justificados, porque a ordem estava aumentando.
Meu marido rapidamente se esqueceu de nossos compromissos e das histórias para a filha dormir. Cada vez mais, ele se sentava em seu escritório para fazer anotações ou discutir o trabalho com Nelly. Ele a admirava. Eu ouvia, olhava para ele e sentia que ele demonstrava claramente sua atitude em relação à sua assistente e não tinha dúvidas de que isso não acabava ali. Senti um aperto no peito com esses pensamentos, meu orgulho foi destruído. Quanto mais serei capaz de suportar? E se eu tiver que fazer isso, está bem claro. É possível viver com esse fardo que a cada dia me humilha mais e me derruba no chão? Eu sabia que isso poderia acontecer, mas foi, como sempre, inesperado. Tudo dentro de mim estava queimando tanto que eu não conseguia nem respirar. Deus, por que tenho que suportar tudo isso e por que dói tanto? Por que eu aguento tudo isso? Como diz minha mãe, sou uma bela jovem. Bem criada, bem educada, talvez não tão ambiciosa, mas bastante autossuficiente. É realmente necessário desrespeitar tanto a si mesma para tolerar tal humilhação? Eu costumava ser capaz de justificar minha tolerância com sentimentos, mas agora não tenho nenhum. O coração que antes havia escolhido esse homem estava frio. Ele não queria viver, não queria absolutamente nada. Naquele momento, não havia pessoa que o odiasse mais do que Vitor, por sua traição. Em casa, ele tentava ser um marido atencioso, um pai amoroso, mas era pura hipocrisia. Percebi que ele estava me traindo novamente quando fui à festa de fim de ano da empresa. Quando ele desceu para me cumprimentar, segurou minha mão enquanto eu beijava seus dedos. Mesmo assim, não me contive, sorri docemente, apertei sua mão e disse que a conhecia há muito tempo, pois meu marido havia me falado muito sobre ela. Imaginei que você também gostasse disso, respondeu ela, despedindo-se de mim. E então, esquecida de onde estava, ou talvez de propósito, Vitor, com licença, Vitor, daqui a pouco todos serão convidados para a mesa. Você não se esqueceu de que está parabenizando a equipe? E, acenando com a cabeça, ele saiu. Esse o Vitor poderia ser considerado um relacionamento muito próximo e, para ser honesto comigo mesmo, eu estava dormindo há muito tempo. Levantando-me, como um cuspidor de fogo, eu disse que estava indo para casa, culpando uma dor de cabeça. Verônica, vamos tomar pelo menos uma taça de champanhe, é véspera de ano novo. Divirta-se, quando você chegar em casa, vamos ter uma última conversa, eu não vou mais aguentar. Perdi a luta por você. Mas você sabe que não me arrependo. Do que está falando? Das suas fantasias de novo? Sacana, eu disse e saí. Ele não voltou para casa durante a noite, mas no dia seguinte ligou e disse que ficaria na casa dos pais. Aquela manhã foi muito difícil, apesar de ser véspera de ano novo. A noite passou quase sem dormir, inquieta, revirando e revirando, eu não parava de pensar no que fazer para evitar que as crianças sentissem atenção. Não me senti tentado a procrastinar, a procurar outra opção. Eu havia tomado uma decisão irrevogável. Deus sabe que eu queria manter a família unida, mas não consegui. Provavelmente, não há necessidade de ter medo de mudanças, elas sempre levam ao melhor, talvez eu tenha sorte e cada um de nós seja feliz à sua maneira. Do lado de fora da janela, estava um frio de rachar, os galhos das árvores balançavam com o vento e a neve fofa caía deles. O playground estava coberto de neve, assim como os carros abandonados por seus donos no pátio, apressando-se para dar as boas-vindas ao ano novo. Era minha segunda véspera de ano novo horrível. A primeira quando Vitor desapareceu e a segunda agora. As crianças ainda estavam dormindo e eu podia ficar triste sem explicar nada a ninguém. Por mais que eu tentasse manter a compostura, minha garganta se contraía em espasmos. Que tolo eu fui, tantos anos perdidos, e o homem foi embora sem olhar para trás. Só agora eu deveria ter percebido que Vitor nunca se cansava de uma mulher. É uma pena que eu só tenha percebido isso depois de todo esse tempo. Meus pais vieram nos desejar um feliz ano novo. Eu realmente não queria contar a eles que o Vitor não morava em casa, mas como eu poderia esconder o fato de que o chefe da família não estava em casa pelo segundo dia? Verônica, acalme-se.
Nós entendemos, você está chateada, disse mamãe em um tom calmo e suave. Chateada? Levanto a voz e fico com raiva por dentro. Depois de um ano de busca, depois de tantos anos de adaptação ao Vitor, me vejo abandonada com 2 crianças. Não exagere. Ninguém abandona você com filhos ainda. Como você o chama agora? Ele mora na casa da minha mãe, fala comigo ao telefone, pergunta como está o Alex e sempre se esquece da Vitória. Ela nunca chegou a ser sua própria filha. Não fique nervosa. Sim, ele é mais reservado com ela do que com o filho, mas as conclusões que você está tirando são absurdas. Já estive em situações piores. Nós vamos sair dessa, minha filha. Não se preocupe. O principal é não se abater, lembre-se de que você tem 2 filhos atrás de você. E ele coloca o braço em volta dos meus ombros e o pai me beija no alto da cabeça. Eu me sinto como uma garotinha e abraço meus pais, então ficamos assim por alguns segundos, nós 3 nos abraçando. Estamos orgulhosos de você, garotinha. Você é pequena, mas tão corajosa, forte e persistente. E eles beijam minha têmpora com ternura. Eu me sinto bem com eles, tomamos chá com o bolo especial da mamãe e me sinto à vontade, eles me amam e nunca me trairão. As crises acontecem em todas as famílias e você não foi exceção. Você e seu pai também tiveram dificuldades? Você não pode imaginar, filha, o que acontece entre os cônjuges depois de 15 ou até 20 anos de casados. É uma longa história. Só posso dizer que também estávamos à beira do divórcio, mas papai assumiu sua responsabilidade e reverteu a situação. O amor, filha, é quando ele está presente e a dor e o medo quando ele não está. O amor é você, papai e eu éramos mais felizes quando você segurava o cabelo dele e o meu nariz. Isso era felicidade. Mamãe, talvez haja algo errado comigo, porque ele sempre se sente atraído por mulheres estranhas, o que há de errado comigo? Bobagem, você é boa demais para ele. Ele é casado com a ciência, sua família vem em segundo lugar, esse é o principal motivo. Mas Nelly é mais velha que ele e ele ainda está com ela. Por quê? Não se encurrale, as crianças precisam estar com o pai de qualquer maneira, portanto não devem ouvir nada de ruim sobre ele. E quando forem mais velhas, elas tirarão suas próprias conclusões. Se você se separar dele, os filhos serão para sempre. Meus pais saíram tarde, as crianças estavam dormindo, e eu fiquei andando pelo apartamento e pensando, uma vez ele foi meu rei, meu Deus, meu tudo, e agora ele se foi, mas não estou morrendo de saudades, eu vivo e até espero que um dia ele seja feliz. Mas tenho que aceitar o fato de que agora estou sem o Vitor, meu coração está apertado de tristeza e é impossível respirar completamente. Mas tenho que lidar com isso, porque tenho filhos. A busca pela felicidade é extremamente longa, encontrar a felicidade é incrivelmente difícil, mantê-la é catastroficamente difícil, mas perder pode ser instantâneo. Sempre tive medo de perder a felicidade, de não mantê-la. Olho para as roupas que ela deixou no guarda-roupa e as examino, de forma masoquista. As roupas cheiram a seu perfume, picante e amadeirado, misturado com almíscar, jasmim, patchouli e, acima de tudo, rum. Sim, rum. Quando eu estava indo comprar um presente para ela, o vendedor, um rapaz jovem, me falou muito sobre esse perfume. Depois peguei minha mala e cuidadosamente peguei todas as coisas do meu ex-marido. Coloco camisas, ternos, roupas íntimas dele e deixo-as no corredor. Deixo que ele leve tudo com ele. Tenho uma nova vida e talvez em breve haja um novo homem. Se você está decepcionada com um homem, não coloque uma cruz nos outros e negue a si mesmo o prazer de se banhar em atenções masculinas. Estava nevando pelo segundo dia, a luz fria e nublada caía no quarto e me deixava triste. Olhei para os flocos de neve que grudavam na janela e, depois, apanhados pelo vento, continuavam voando, decorando o chão, as árvores e os telhados das casas. O Ano Novo sempre foi um feriado especial para mim, pois me fazia acreditar em milagres e no Papai Noel. Mas agora a tristeza e o vazio haviam me cativado e não iam me deixar ir embora tão cedo. Eu me sentia como uma mulher idosa com uma aparência desbotada e absolutamente perdida.
Em todos esses dias, eu não havia dormido. Não, eu fui para a cama, mas não consegui dormir. Acordei de manhã quebrada e sem forças. Perguntei-me por que Musa ainda não havia me ligado e então me lembrei de que, à luz dos acontecimentos recentes, eu havia me esquecido de desejar a ela um feliz ano novo. Eu já tinha pegado o telefone para ligar, mas descobri que tínhamos convidados. Quando abri a porta, vi minha sogra. Por que não posso ligar para o Vitor? Ela perguntou sem se despir e sem entrar no quarto, dando uma olhada na mala. Feliz ano novo para você também, Musa. Seu filho não fica com você todos esses dias? Esses dias, o que são? Véspera de ano novo. Não, ele não está aqui. Seria bobagem vir e perguntar por ele. Então ele não aguentou e já está morando com a amante dele. Verônica, a única coisa que não gosto em você é o seu pânico. Eu não entro em pânico se seu filho está de volta com outra mulher, e ela é a segunda em comando. Conveniente, na verdade. Bem ali, na fila do caixa. Sabe de uma coisa, querida? Se as coisas não derem certo, a culpa é de vocês dois. Você não pode culpá-lo por tudo. Com os olhos marejados diante de tamanha insolência, senti arrepios percorrerem meu corpo diante de suas palavras. Eu estava me afogando em seu olhar, que irradiava raiva e indignação. Mordendo o lábio, senti um véu aparecer em meus olhos, prestes a explodir em lágrimas. Mas eu não queria dar tanta alegria à minha sogra e, assumindo o controle de mim mesma, parti para a ofensiva. Não vou me justificar para você. Talvez eu seja a culpada, mas apenas porque amei demais, procurei, dei à luz uma filha, esperei por ele. Ele liga para você? Sim, ele me pergunta como está meu filho e se esquece de perguntar sobre a Vitória, aquela que você tanto queria que eu tivesse. Ao pensar que Vitória poderia não ter existido, meu coração batia como louco e bombeava sangue em minhas veias com uma força terrível. A única coisa que me confortou foi o fato de minha sogra ter me apoiado, querendo ver a filha de seu filho viva e bem. E por isso eu sempre serei grato a ela. O que é aquela mala no corredor? São as coisas do Vitor. Ele a deixou pronta para que eu a pegasse. Você o está expulsando de seu próprio apartamento? Não é só o apartamento dele, é o meu e o das crianças. Ele não mora na rua, mora ao lado da mulher que ama. Nossa conversa foi interrompida por um telefonema. É o Vitor, eu disse à minha sogra. Passe-o para mim, vou falar com ele. Com prazer, entreguei-lhe o telefone. Vitor, filho. Mãe, o que está fazendo aí? Onde está a Verônica? A sua Verônica está bem viva, arrumou uma mala enorme para você e quer expulsá-lo do apartamento. Onde você está? Por que não está em casa com as crianças? Voltou aos velhos hábitos? Mamãe, não sou mais uma criança, não me repreenda. É melhor você ir para casa. Amanhã eu vou lá e falo com a Verônica sobre tudo. Ela desligou sem dizer mais nada. Musa engoliu por um longo tempo antes de voltar a si após a conversa com seu filho. Ela vai voltar para casa amanhã, quer conversar com você. Talvez eu deva ir também, vou lhe dar um pouco de juízo. Não, você não precisa vir, nós vamos resolver isso sozinhos e você não precisa convencê-lo, eu já me decidi e não vou perdoá-lo. Quando soube que Vitor viria amanhã, pedi aos meus pais que pegassem as crianças. Não queria que eles nos ouvissem brigando. Especialmente minha mãe dizia que as crianças não deveriam ouvir coisas ruins do pai, e eu não podia suportar e contar a ele tudo o que pensava, só que as palavras ficavam cada vez mais desagradáveis. Por que as crianças iriam querer ouvir isso? Elas não queriam. Os avós logo chegaram e as crianças gritaram de alegria e foram dar uma volta no escorregador. Exatamente às 12 horas, a campainha tocou, embora meu marido estivesse com as chaves do apartamento. Fiquei um pouco nervosa. Respirei fundo em frente à porta e a abri. E ali, na soleira da porta, parecia estar meu marido, mas vi que era outra pessoa.
É claro que ele não mudou drasticamente em tão pouco tempo, mas algo mudou em sua aparência, e eu não tinha percebido que ele estava sofrendo de culpa. Por que você está aí parado? Tentei sorrir, para criar um clima de ano novo, mas era falso. Feliz ano novo, Verônica. Por que não feliz ano novo? Eu disse sarcasticamente. Mas Vitor não concordou com meu tom, ele tentou não sair de sua boa natureza. Fomos para a cozinha e nos sentamos um em frente ao outro. Meu olhar parou involuntariamente no que era meu rosto favorito. Ele estava usando um moletom novo, pensei, um presente de ano novo de Nelly. Enquanto permanecíamos em silêncio, imagens de minha vida passada passaram por minha mente. Aqui estamos nós, uma família feliz, pais amorosos, e aqui já estamos sentados na cozinha, e estou esperando a história do meu marido, como vamos nos divorciar. Como vou explicar para Sasha, que ainda é uma criança, que o papai não ama mais a mamãe e que decidimos não voltar a morar juntos? Mas isso não significa que papai não os ame, é claro que ama, apenas significa que eles o verão com menos frequência agora. Balancei a cabeça, voltando meus pensamentos para a cozinha. Eu estava ouvindo você e olhei para o Vitor. Ele ficou em silêncio por um tempo, organizando seus pensamentos, e então começou a falar. Verônica, era óbvio que essa conversa não é fácil para ele, eu fiz mal a você e às crianças, mas eu a amo. Somos fáceis e interessantes juntos. Nelly e eu estamos no mesmo comprimento de onda, podemos conversar por horas em um idioma que só nós entendemos. Não percebo o tempo passar quando estou com ela. Sei que é desagradável para você ouvir tudo isso, só um idiota pode falar com uma mulher sobre outra, mas, fora isso, não consigo explicar meu desempenho. Se não fosse por aquele incidente na festa da empresa, eu não teria ousado deixá-la. Está tudo bem, eu posso suportar. Você descreve tudo de forma muito colorida e, o mais importante, você entende suas ações. Agora da rua virá seu filho, ficarei muito grato se você disser a ele o porquê, agora viveremos separados. Você é um homem adulto. Ele é um homem do futuro. Acho que você encontrará as palavras certas para seu único filho. Não é provável que Nelly dê a luz a você. Você não quer me deixar ir? Quem lhe disse isso? Estou feliz por me livrar de um milagre que se joga em qualquer coisa que se mova. Mas você precisa conversar com seu filho. Não posso agora, mas não vou dizer não. Tenho que me preparar, encontrar as palavras certas para que ele não me odeie. Eu o amo muito. Sim, e é por isso que você está indo morar com outra mulher. Ela não é uma mulher. Ela é uma mulher muito inteligente. Eu percebi logo que aquela mulher inteligente a chamou de Vitória e, sabendo que você era casado, arrastou-a para a cama dela. Isso é muito intelectual. A decepção me envolveu como um papel grudento e eu não sabia quando iria soltá-la. Meu coração batia forte no peito, mas não de alegria, e sim da verdade da vida. Não sei por quanto tempo vou lamber minhas feridas, mas elas não vão embora. Eu costumava ter uma alma inteira, mas agora um pedaço foi arrancado de mim, um pedaço importante, um pedaço grande. E não tenho para onde ir em busca de alívio. Parecia que Vitor tinha dito tudo e, para pôr fim a essa farsa, depois de colocar meus pensamentos em ordem, eu disse: a mala está no corredor, todas as coisas estão dobradas, você pode ficar livre. Espero que você não divida o apartamento. Ele não me respondeu imediatamente, mas depois de um longo olhar em meus olhos. Claro que não. Estou preocupado com você. Se a Nelly o expulsar em uma semana, tomar seu lugar no apartamento, para onde você irá? De agora em diante, você está fora do nosso radar. Eu entendo isso. Voltarei para meus pais ou arranjarei um apartamento. Mas sei que isso não vai acontecer. Nunca se sabe, não podemos prever. Deixe as chaves do apartamento. Não fique com raiva de mim, tivemos bons momentos. O importante é que você se lembre disso. Adeus e fechei a porta com força. Isso foi tudo o que eu disse a mim mesma e chorei como um bebê. O dia em que pedi o divórcio não foi diferente de qualquer outro dia.
Exceto pelo fato de que parou de nevar e o sol apareceu pela primeira vez desde o início do ano. A neve brilhava prateada, cintilando como o diamante mais caro, e eu tive que cobrir meus olhos para aquele esplendor cintilante. Não nos divorciamos imediatamente, a presença de duas crianças nos deu tempo para nos reconciliarmos. Mas nenhum de nós o utilizou e, em 6 meses, estávamos livres. Vitor abriu mão de qualquer direito sobre os bens adquiridos em conjunto, portanto não havia outro motivo para nos dar mais tempo. Continuamos nos afastando cada vez mais. Aquele dia está tão gravado em minha memória quanto nosso casamento. Ambos foram associados a um homem outrora amado, que jurava para o bem e para o mal, mas que, na realidade, não era nada do que dizia ser. Foram as crianças que me salvaram. Elas exigiam tanta atenção que eu não tinha tempo para sentir pena de mim mesma. Por isso, mantive minha posição. Já se passou 1 ano desde então e estou curado. Perdi um pouco de peso, cortei meu cabelo curto novamente, o que me fez parecer mais jovem, mas o mais importante é que me lembrei de como sorrir. Reformulei meu guarda-roupa e comecei a notar os olhares de aprovação dos homens. Eu adorava isso. Como um sorvete em um clima quente, eu derretia sob seus olhares ardentes. Fazia muito tempo que eu não recebia tanta atenção. Um dia, enquanto eu estava no shopping com as crianças, encontrei o Billy. Dessa vez, ele estava sozinho e veio até mim assim que nossos olhos se encontraram. Você está linda. O tempo não tem poder sobre você. É bom ver você. Sei que está mentindo, mas é bom conhecê-lo. Como está o Vitor? Como está sua saúde? Acho que ele está bem. Não o vejo há algum tempo. O Billy ficou com vergonha de perguntar, mas quando vi seus olhos surpresos e sobrancelhas levantadas, decidi contar a ele. Estamos divorciados. Ele nunca se tornou o Vitor que um dia me amou, e este nunca se tornou. Sinto muito, Verônica. Não sinto. Seus olhos se arregalaram de surpresa. Eu vivo perfeitamente bem, e nem mesmo o tempo tem poder sobre mim, e eu ri com vontade. Você sempre foi linda. Eu acreditei nessa afirmação de bom grado, todo mundo gostaria de ouvir algo assim de um homem bonito. Cuidado, meu jovem, sua esposa pode ouvi-lo. Que esposa? Aquela com quem você foi à joalheria, aparentemente, para comprar anéis e ao restaurante, quando vimos com Vitor. Ele se levantou, sorriu e acenou com a cabeça. Eu entendo, mas ela é minha irmã, ela se casou e eu a ajudei o máximo que pude. Portanto, não tenho nada a temer. Agora era minha vez de ficar surpreso. É mesmo? Eu queria parabenizá-lo. Por que você demorou tanto, um homem tão bonito sozinho? Ele ainda não conheceu alguém como você. Senti minhas bochechas corarem. Sou muito velha para você. Você deveria encontrar uma mulher 10 anos mais jovem que você. O que devo fazer com ela? Como assim? Tenha filhos, divirta-se, para que você tenha algo para se lembrar quando for velho. Percebi que a presença de Billy atingiu meu coração com tanta força que eu mal conseguia respirar, mas, para ser justo, eu tinha que dizer que gostava do homem, e em cada movimento dele eu sentia força e confiança calma. Posso ver que ele está apaixonado, mas tenta ser educado e correto, o que prova mais uma vez sua decência. Um profissional bem educado e corajoso no que faz. Eu não me recusaria a desfrutar de sua atenção masculina. Como se tivesse captado meus pensamentos, ele me perguntou: posso visitá-la um dia desses? Peguei sua mão e só então percebi como suas mãos estavam frias. Ele a apertou gentilmente e esperou minha resposta. Entre, Billy. Gostaria muito de vê-lo. Inclinando-se e beijando meus dedos, nós nos separamos. Percebi que não podia negar a mim mesmo o prazer de aceitar seus avanços. Todas as mulheres que conheço tiveram relacionamentos muito difíceis com homens após o divórcio e, na maioria dos casos, nada, mas elas lidaram com tudo isso de forma simples. Suponho que eu também deva ser simples, especialmente porque o Billy tomou a iniciativa. Billy decidiu ir em frente com a visita.
Ele calculou que seu filho teria cerca de 13 ou 14 anos, e sua filha ainda era pequena, provavelmente com apenas 5 anos. Ele poderia estar errado, é claro, mas não muito. Em sua cabeça, ele estava pensando em presentes para as crianças e para Verônica. Ele não queria comprar presentes caros para ela, para que ela não se sentisse obrigada. Primeiro flores e depois, pouco a pouco, coisas mais interessantes. Até recentemente, seus pensamentos estavam ocupados apenas com o trabalho, e agora ele não conseguia acreditar que ela estava tão perto dele. Billy cobriu o rosto com as palmas das mãos e pensou que estava fazendo algo errado ao desejar que Victor nunca encontrasse, porque Verônica o interessou à primeira vista assim que entrou em seu escritório. Como ele gostava dela, gostava de tudo nela, admirava seu belo rosto e seu corpo perfeito. E era como se ela não notasse nada. Tudo sobre seu amado marido sem dizer uma palavra. Eu pensei, ninguém ama assim, tendo vivido 5, 6 anos, mas ouvindo essa mulher, eu acreditei que o amor existe, como nos livros. Aguentei por 2 dias e liguei para Verônica. Oi. Você a reconheceu? Claro, oi, Billy. Vou passar aí amanhã, tudo bem? Não vou interromper nenhum plano? Não, venha para o jantar. Vamos nos sentar à mesa juntos e ver como meus filhos são grandes e bonitos. Está combinado. Sasha comprou um jogo de matemática, lembrando-se de que sempre gostou de matemática e que era o melhor de sua classe. A vendedora perguntou a idade do garoto e, quando descobriu que ele tinha 13 anos, aconselhou a comprar algo mais bonito. O garoto é pequeno, é um jogo de 15 anos atrás, não é nem mesmo um jogo, é mais como um livro didático de matemática superior em forma de jogo. O garoto é um gênio. Isso é só para ele. Bem, olhe, eu o avisei. Comprei uma linda boneca para Vicky e flores para Verônica. Comprei doces, frutas, carreguei o porta-malas e dirigi até a casa. Quando Verônica abriu a porta, não viu Billy atrás de todas as caixas e presentes. Ele ainda não acreditava que isso estava acontecendo com ele, estava curtindo o momento, vendo a mulher que amava na sua frente. As crianças haviam realmente crescido, Alex, um menino bonito, muito parecido com o pai, e Vitória, uma princesinha com laços enormes, olhos esvoaçantes que ela herdou da mãe. Oi, ela disse, eu sou a Vitória. Oi, querida, eu sou o tio Billy. Eu queria começar a distribuir os presentes o mais rápido possível. Alex, estes são para você. Acho que você consegue lidar com isso. Muito obrigado, e ele estendeu a mão como um adulto. Vitória observou com todos os seus olhos e esperou pelo seu momento de felicidade. Isso é para você, o garotinho, e colocou uma boneca, mais ou menos da mesma altura que ela, no chão. Ah, disse a pequena atriz, cruzou as mãos à sua frente, pegou a boneca e saiu correndo, esquecendo-se completamente de agradecer. Quando as crianças se dispersaram, aproximei-me de Verônica. É bom vê-la, e não apenas hoje, mas todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isto é para você, entreguei-lhe o buquê e beijei-a no rosto. O perfume dela fez minha cabeça girar e não pude deixar de passar a mão em seus cabelos, sentindo sua sedosidade e maciez. Desculpe-me, não consigo evitar. Vá para o quarto, eu já volto, vou colocar as flores em um vaso. Nada havia mudado no quarto desde que ele chegará. Ele só podia admitir para si mesmo que vinha com frequência para ver sua senhora. Havia, é claro, coisas mais importantes a fazer, mas ele não podia negar a si mesmo o prazer de ver a pequena mulher que sempre olhava com olhos arregalados, ansiosa por notícias do marido desaparecido. Quanto tempo se passou? E em todos esses anos ele nunca havia deixado de pensar nela. As crianças entraram correndo, comeram rapidamente e saíram correndo de novo. Elas tinham coisas mais importantes e interessantes para fazer. E nós nos sentamos com Verônica para jantar, bebemos vinho e relembramos muito. Quero que saiba que pode contar comigo para qualquer coisa e me pedir qualquer ajuda. Estou sempre à disposição de vocês. Obrigada, Billy. Deve ser importante ter apoio, não estou acostumado a isso, mas é bom ouvir isso.
Ficamos acordados até tarde conversando. As crianças tinham que ir para a cama e eu estava me preparando para ir para casa. Posso ir de novo? Billy, não pergunte. Gosto de sua companhia. Nós nos abraçamos sem concordar e eu me despedi. Mas, por mais que eu não quisesse deixá-la, não podia me apressar ou arruinaria tudo. Eu não morava com Nelly há 1 ano. A última vez que vi Verônica foi quando estávamos saindo do tribunal e eu disse a ela: sinto muito. Eu sinto muito. Deus vai perdoar, respondeu minha ex, e com seu andar ágil, ela começou a se afastar de mim. Pensei que ela havia se transformado totalmente em uma estranha, mas o clima não estava ruim, eu estava ansioso por uma nova vida com a mulher que eu amava. Naquele momento, nem me ocorreu que eu sentiria falta dela. Sentiria falta de nossas noites, de nossos filhos. Ela ia à escola do meu filho, nós nos víamos regularmente, conversávamos muito, eu tentava não perder o contato com ele. Mas eu sonhava com Vitória. Suas mãozinhas quentes, que ela gostava de colocar em minhas bochechas, agradecendo-me por meus truques. Às vezes isso me incomodava, mas agora, quando fecho os olhos, vejo aquela pirralha e sinto falta dela. Este ano, reavaliei muitas coisas. Como essas duas mulheres são diferentes, e Nelly não gostava de cozinhar e não cozinhava, então comíamos principalmente em cafés ou restaurantes, o que significava uma grande quantidade de dinheiro. Verônica era uma excelente cozinheira e adorava reunir a família à mesa. Foi só agora que comecei a apreciá-la de verdade. Como Nelly trabalhava muito, tínhamos uma au pair que vinha 2 vezes por semana para limpar e lavar a roupa enquanto trabalhávamos. Eu sempre me perguntava como Verônica conseguia fazer tudo isso, pois ela também trabalhava. Em casa, sempre havia uma atmosfera de conforto, paz e tranquilidade. Eu descansava entre pessoas que me amavam de corpo e alma. Ela dava conta de tudo com 2 filhos e um apartamento enorme. Eu sempre tinha minhas camisas e calças passadas, e Nelly não tinha tempo para isso. Ela não se dava bem com meus pais. Eu ia visitá-los sozinho, e minha mãe começava com a velha canção sobre o que é importante. Vá até a Verônica, ajoelhe-se e peça perdão a ela. Só um idiota deixaria uma mulher assim. Afinal de contas, sinto falta dos meus netos, ela gritava. Se Jack estivesse em casa, ele apoiaria a mãe e eles me atacariam a 2 vozes. Mas percebi que nada poderia ser consertado e que não havia como voltar atrás. Perguntei ao meu filho como sua mãe estava, indagando se ela tinha alguém. Mas o menino não disse nada, o que me levou a deduzir que Verônica ainda estava sozinha. Então, um dia, decidi ir ver minha filha e minha ex-esposa. Assim que virei a esquina, vi o Billy. O que esse cara está fazendo aqui? Pensei com inveja. Ele tinha um monte de pacotes nas mãos, um lindo buquê, e alguém o ajudou a abrir a porta. E ele nem tinha comprado flores para Verônica, estava com tanta pressa para vê-las. Cheguei em casa chateada. Há algo errado? Perguntou Nelly. Não, estou bem. Você foi à casa de seus pais? Sim, fui vê-los. Meu irmão vai se casar, ele me convidou para o casamento. Vamos. Você sabe que eu não gosto dessas reuniões, prefiro ler poesia, disse ela e saiu da sala. Peguei o primeiro livro que encontrei e comecei a ler um poema. Que tenhamos pena de quem não tem. Que aqueles que não nos beijaram tenham pena de nós. E que aqueles que nos machucaram fiquem tristes. Que a consciência atormente aqueles que mentiram. Que aqueles que nos odiaram se sintam desconfortáveis. Que aqueles que nos apoiaram estejam conosco. Que aqueles que não nos receberam chorem. Que aqueles que nos enganaram tenham vergonha. Hashtag que aqueles com quem rompemos anseiem por nós. Eu tinha um pouco de suor na testa. Interessado, peguei outro livro, e novamente senti calor. Que chorem aqueles que me negligenciaram. E chore a alma, sem alma, que errou. Que se engane aquele que mentiu de forma tão ímpia. Aprecie a malícia dos outros que odiaram. Não encontrará prosperidade aquele que se apegou à sua bolsa.
E não conhecerá a alegria aquele que se separou. Que seja humilhado aquele que não me respeitou. E que morra de fome aquele que eu tentei alimentar. Que aquele que me subestimou não seja apreciado. Que aquele que não me entendeu morda o cotovelo. Cinicamente traído por aquele que me enganou. E que eu tolere aquilo com que não concordei. Fechei os 2 livros e peguei uma garrafa de água. Engoli a água com avidez. Senti-me desconfortável. Se alguém tivesse me perguntado naquele momento se eu era feliz, eu teria dito que sim. Tenho uma esposa que amo, um trabalho interessante, viagens ao exterior, o que mais um homem precisa para ser feliz? E então pensei na família. Sim, eu preciso de uma família, filhos, almoços e jantares em família, todas as coisas que eu não apreciava antes e que agora eu precisava muito. O relacionamento com Billy estava em uma trajetória ascendente. Ele se tornou um visitante frequente em nossa casa. As crianças gradualmente se acostumaram com sua presença, e a mais nova subia em seus braços e sussurrava algo em seu ouvido. Então, Billy fazia algumas manipulações com as mãos, e abrindo a palma, mostrava um doce ou um brinquedo pequeno. Ela gritava de felicidade e corria para seu quarto para brincar. Antes de ir, ela sempre chamava. Acho que ela não queria conhecer o Victor, pois nunca vinha de mãos vazias e notei que, junto com as flores, vinham presentes caros. Billy, isso é desnecessário, fico feliz em ser cortejada por você sem isso, gosto muito de você também, mas não precisa me encher de presentes. Estou ouvindo isso? O que é isso? Perguntei. Que você gosta de mim e que acha meu namoro agradável. Eu esperava isso todos os dias, como um garoto que se apaixona por uma garota pela primeira vez. Ele congelou, achei que ele tinha parado de respirar, mal conseguia respirar. E eu também estava com medo, e se não funcionasse novamente, mas ele me abraçou tão forte, não deixando que minhas dúvidas se transformassem em medo. Senti o toque suave de seus lábios em minha têmpora e, quando ele me beijou, todas as minhas dúvidas desapareceram de uma vez. Percebi que estava feliz por vê-lo. Com ele ao meu lado, me senti calma, confiante e segura. Seu olhar, sua figura poderosa e atlética, falavam de confiabilidade. Embora ele nunca mostrasse propositalmente como estava em forma, mesmo que, com um corpo assim, ele pudesse se dar ao luxo como ninguém. Ela se surpreendeu com o fato de o sentimento ter surgido tão rapidamente. Toda vez que ele me abraçava, eu o comparava involuntariamente com meu ex-marido e, curiosamente, as comparações não eram favoráveis a ele. Eu nunca havia experimentado sensações tão incomparáveis. A maneira como ele me abraçava, como me pressionava contra ele, é impossível de descrever. Era carinhoso, excitante. Eu sempre sentia que ele estava me tentando. Era como se eu estivesse conhecendo minha Verônica novamente. Parecia-me que, depois de meus abraços e beijos, ela parecia se arrepender do que havia acontecido, e eu não queria que ela se afastasse de mim, por isso, a cada vez, eu lhe dava tempo para voltar a si. Eu não queria forçar e quebrar todas as barreiras que ela ainda não conseguia remover. Era reconfortante saber que ela gostava de mim, e isso tornava tudo ainda mais excitante. Ela se agarrou a mim como se buscasse proteção, mas então percebi que era diferente. Ele descongelou lentamente e respondeu às minhas carícias. Vou esperar, tenho muita paciência. A profissão foi aceita, e aqui estava uma mulher assim, eu havia esperado muito tempo para que ela quebrasse as coisas de forma tão inepta. Apesar de sua fragilidade e feminilidade, ela tinha uma força, uma essência que não lhe permitia, nos piores momentos de sua vida, se acovardar diante das dificuldades. É difícil defender uma mulher assim, ela era admirável, mas ao mesmo tempo raivosa. Toda vez que nos víamos, ela começava com as seguintes palavras. Verônica, senti falta dela e de sua resposta. Sentia falta dela e de sua resposta. Ele colocava o braço em volta de mim, enfiava o nariz no meu cabelo e eu me derretia, cobrindo os olhos de prazer. O Billy estava sempre tentando me tocar. Ele segurava minha mão, colocava a mão em meu ombro ou apertava meus dedos quando me passava alguma coisa. Ele queria ficar mais perto de mim, mas eu não apressava as coisas.
E em vários convites para ir à casa dele, da melhor forma que pude, para não ofender, recusei, sabendo como isso terminaria. 6 meses se passaram enquanto Billy e eu nos conhecíamos. Eu confiava nele completamente. Ele assumiu algumas tarefas da casa. Ele podia comprar uma torneira nova e colocá-la, com a habilidade do melhor encanador, consertar um vazamento ou qualquer outra coisa no apartamento. Eu me sentia como se tivesse um homem em casa. Ele podia dirigir, comprar comida e nunca se esquecer das flores. E quando Vitória perguntou por que ele não lhe dava flores, ele começou a comprar 2 buquês, um pequeno para ela, feito especialmente para o bebê, e um enorme para mim, como de costume. Ela o recebeu primeiro e aceitou o buquê do homem com as palavras: "Obrigada", e depois gritou: "Mamãe, vamos lá, você também tem flores." Alex era mais reservado, mas tratava Billy com respeito. Ele não estava tentando substituir o pai, mas queria ser um amigo, um conselheiro, um apoio, e seu filho entendia e aceitava isso. Não sei por que ele estava tão preocupado em ver o Billy. Notei como ele olhava para Verônica. Eu não gostava disso, então quando ela começou a admirá-lo, fiquei ofendido. Ainda me lembro de como a repreendi. "Todos são bons para você, menos eu." Até fui dormir no sofá em vez de ir para a cama com a Verônica. Eu me senti ameaçado por ele. Lembrando-me disso, andei pelo apartamento, chutando tudo o que estava sob meus pés, como se as coisas fossem culpadas por minha raiva. Será que a Verônica tinha decidido se casar? Eu me perguntei. Por que não? Ela é uma mulher livre, muito atraente, respondi a mim mesmo. Isso significa que nunca mais poderei voltar para nossa casa? Você não poderá, respondeu uma voz invisível. A pior coisa que aconteceu com ela é que ela não se importa com você. E isso é pior do que o ódio. Até mesmo o ódio é uma expressão de algumas emoções, sentimentos, e a indiferença é uma completa falta de interesse em você. Você conseguiu tudo o que queria. O emprego me salvou, mas quando voltei, a saudade de casa voltou com força total. Em outro encontro com o filho, ele confirmou que o tio Sergei vinha visitá-los regularmente, dando flores e presentes à mãe. Alex disse que eu percebia que a mamãe gostava dele. E você? Perguntei, esperando uma resposta negativa. Eu também gosto. É interessante, conta muitas histórias. Minhas entranhas se agitaram. Ele não apenas levou sua esposa, mas também está levando meu filho. Você entende muito, respondi em um tom alto. Eu sou seu pai e sempre serei ele, entendeu? Pai, por que está gritando? Você me perguntou, eu lhe disse. Tudo bem, eu tenho que ir para casa, e meu filho saiu correndo. Alex, me desculpe. Alex. Mas ele não se virou. Alguns dias se passaram e eu não estava melhorando. Eu não conseguia explicar minha condição. Não tinha percebido como os pensamentos sobre minha ex-esposa enchiam minha cabeça. Eu deveria ir lá novamente falar com Verônica. Sobre o quê? A voz interior me trouxe de volta aos meus sentidos com essa pergunta. Quem é você para ela? Ex-marido. Ex-marido, e você não tem nenhum direito sobre ela. Foi você quem a deixou, e Verônica ficou sozinha por 1 ano, juntando os cacos. Se não fossem as palavras que eu disse antes de partir, talvez eu pudesse perdoar, mas agora você não pode. Sim, posso. Irei amanhã. Quando tomei a decisão, fiquei aliviado. Comprei flores para Verônica, brinquedos para minha filha e fui visitá-la. Mas quando me aproximei da casa, vi Verônica e Billy. Ele colocou o braço em volta dos ombros dela e ela colocou o braço em volta da cintura dele. O Billy abriu a porta do carro, ajudou-a a entrar e logo eles se foram. Fiquei ali parado por 1 segundo, pensando no que fazer, e depois desci a entrada da garagem, esperando que as crianças estivessem em casa com minha sogra. Eu estava irritado com tudo o que estava acontecendo, com a raiva, com o que eu tinha visto chegar com uma nova força. Vitória me deu uma longa olhada e não se aproximou de mim.
Oi filha, eu trouxe alguns brinquedos para você. Obrigada. Minha sogra parou e olhou para mim com uma espécie de pena. Isto é para você, Maria, e ela estendeu um buquê de flores. Vou dizer a Verônica que é um presente seu. Ela não está interessada em meus presentes agora. Ela tem um segundo fôlego. Você não pode julgá-la. Lembre-se de quantas respirações você teve enquanto ela o amava e o perdoava por seus casos. Você pisoteou tudo isso, e agora, é claro, ela está apaixonada e é um bom homem. Ela ama a Verônica. E como mãe, fico feliz que minha filha sinta o que é ser amada. Ela nunca teve esse sentimento com você. Eu entendo isso e não a culpo. Ela é uma boa mulher e uma excelente anfitriã. Talvez eu espere por ela. Eu queria conversar com ela. Não, Vitor, ela não voltará para casa hoje. Ela pediu para ficar fora a noite toda. Ela tem esse direito. É uma adulta. Devo ter mudado meu semblante, porque minha sogra me perguntou. Posso lhe trazer um pouco de água? Acenei com a cabeça. Engoli a garrafa de água que ela trouxe. Não havia motivo para ficar sentado ali e, depois de me despedir, fui embora. Ninguém estava me esperando aqui e eles nem perceberam que eu estava saindo. Não estava com vontade de voltar para casa, então fiquei vagando pela cidade. Cansado, sentei-me em um banco de praça. Meus pensamentos foram interrompidos pelo toque do meu celular. Nelly estava me ligando. Eu não queria falar com ela, pensaria em algo mais tarde. Eu estava prestes a ir embora quando, no banco, sentou-se um homem, mais ou menos da minha idade, segurando em suas mãos a revista O Science and Scientific Information. Naquele mês, eu havia escrito um ótimo artigo para essa publicação e havia recebido uma boa quantia. Você é Vitor? Perguntou o homem. Sim, respondi surpreso. Acabei de ler seu artigo. Fiquei muito feliz, com tantos pensamentos e ideias ousadas, e ele apertou minha mão. Obrigado. Estou revitalizado. E quem é você, desculpe-me? Sou Harvey. Você tem um doutorado, se não me engano? Sim, tenho. Gostaria de saber se gostaria de se mudar para Washington. Você tem assuntos tão interessantes, desenvolvimentos de ponta. O que você faria aqui? Tenho meu próprio departamento aqui, com jovens talentosos. Teremos a mesma coisa. Abriremos um apartamento para seus desenvolvimentos, é o nosso futuro. E o apartamento, onde morar? Você é casado? E eu decidi dizer que não sou. Então, temos apartamentos do tipo hotel para pessoas solteiras. Eles são pequenos, mas confortáveis o suficiente para uma pessoa. Vou ter que pensar sobre isso. Na minha idade, é perigoso fazer uma mudança de vida tão drástica. O novo conhecido me deu seu cartão e nos despedimos. E uma semana depois, o general me ligou e disse, em tom de desculpas, que o departamento agora será dirigido por Nelly, e eu serei seu assistente. Como você entende, Vitor, não o deixei terminar e escrevi uma carta de demissão em seu escritório. Não vou assiná-la. Ele disse que estava falando sério. Fui convidado para ir a Washington para a Academia de Ciências, vou levar minhas novidades comigo e desejo a você tudo de bom. Você está ofendido ou não? O que você acha? Acho que vamos pensar em algo para você. Não preciso mais de nada. O nível é diferente em Washington. Estou mais interessado lá. Mais tarde, descobri que Nelly havia se tornado amante do general há muito tempo e que eu não tinha mais nada a fazer lá. Enquanto ela estava fora, arrumei minhas coisas e deixei a casa que eu odiava ultimamente. Estava a caminho da casa de meus pais para me despedir e partir para Washington. Hoje, Verônica aceitou meu convite para vir e ver como eu vivia. Ela estava quieta no caminho, achei que estava preocupada, talvez até arrependida de ter aceitado a proposta, porque não haveria mais volta, eu não conseguiria deixá-la ir. Talvez ela sentisse pena de mim, sabendo quanto tempo eu havia esperado por isso, e que agora eu mal podia acreditar nessa realidade.
Sussurrei em seu ouvido, e ela olhou para mim sem desviar o olhar, e pude ver que ela entendeu e concordou. Quando cheguei à casa, ajudei-a a sair do carro e, apertando sua mão, perguntei-lhe: "Vamos embora?" Sou um homem adulto prendendo a respiração, com medo de ouvi-la dizer não, mas não, ela assentiu. O apartamento do Billy era de 2 quartos. Sua principal virtude era a limpeza. Ela podia ver que o proprietário não queria luxo, preferindo viver de forma mais modesta do que suas posses permitiam. Não havia nada de aconchegante, nada de caloroso, nada das coisas que fazem a presença de uma mulher em um lar. Era como se Billy tivesse lido minha mente. Quando você morar aqui, vai deixá-la aconchegante do jeito que você gosta. Billy, você sabe que não vou me mudar para cá sem as crianças. Claro, não me importo. Mas 2 quartos não são grandes o suficiente para 4 pessoas. Além disso, Alex está quase no último ano do ensino médio e está estudando muito. Então, se pudermos fazer isso funcionar. Eu a interrompi. Podemos deixar de lado a palavra ou se? Já fizemos isso. E onde vamos morar não é importante. Desde que estejamos juntos. Você concorda comigo? Sem ofensa, Billy. Há mais uma coisa que preciso lhe dizer. Estou ouvindo. Ele disse em um tom gélido, sem nenhuma emoção. Estou com 38 anos e há uma boa chance de eu não ser capaz de lhe dar o filho que você quer, e nem seus pais. Eu não tenho pais, eles morreram, fui criado por minha tia e, quando ela se foi, fui colocado em um orfanato. Portanto, sou uma unidade independente em tudo. Se não tivermos filhos juntos, os seus serão meus. Tudo o que é seu é precioso para mim. Fui claro? Sim. Não se preocupe. Eu a amo e quero ficar com você, disse eu, para aliviar a tensão do assunto. Isso é bom, uma mulher não deve ficar sozinha. Deus criou a mulher para o homem. E o contrário? A tensão diminuiu e eu relaxei em seus braços fortes. Tudo o que ele fazia era tão agradável que eu tinha medo de pensar em quanta experiência ele tinha, com que facilidade ele fazia isso, o principal é que agora ele está aqui comigo. E ele diz que só quer a mim. Ele provavelmente espera que eu tenha um bom sexo, e não sei se posso surpreendê-lo. Nunca estive com ninguém além do Victor. Billy é o segundo homem em minha vida. E agora estou em seus braços. Eu nunca havia experimentado um êxtase tão vívido, mas sabia que o principal estava por vir, eu queria lhe dar prazer e sentir o ápice do prazer juntos. Eu nunca havia sentido tanta ternura, tanto cuidado, isso era incomum para mim. Tudo o que estava acontecendo conosco agora eclipsava tudo o que havia acontecido comigo antes. Eu adoro você, disse Billy enquanto estávamos deitados, olhando um para o outro. Acho que não fui muito convincente. Você quer dizer inexperiente? Bem, sim, eu disse, corando. Só temos que fazer isso com mais frequência e a experiência virá, disse Billy e riu. Mesmo no escuro, eu podia ver os demônios dançando em seus olhos. Ele passou os dedos pelo meu cabelo, passando os dedos pelo meu cabelo crescido. Perdi a coragem com seu toque hábil e fechei os olhos para não me afogar naqueles lagos, mas quando os abri, encontrei seu olhar, novamente cheio de desejo. No dia seguinte, cheguei em casa e minha mãe não me perguntou nada, o que me surpreendeu. Mamãe, você não me pergunta nada. O que há para perguntar? Seus olhos me disseram tudo. Quando é o casamento? Mãe, que casamento? Do que está falando? Por que você vai à casa dele todo sábado? Você tem um filho adulto, então pense em uma resposta para uma pergunta tão incômoda. Mas ele ainda não vai se casar comigo. O principal é que você estava pronta para isso e a resposta certa sorriu para a mamãe. Onde você conseguiu o buquê? Eles me deram o buquê quando ela viu minha cara de surpresa, ela disse. O que? Eu não posso mais dar flores? Mamãe, vamos lá. Você é tão bonita. Sei que está mentindo, mas ainda assim é bonita. Meu ex-namorado veio aqui. Ele queria falar com você.
Acho que ele não está indo muito bem lá. O que isso tem a ver comigo? Talvez eu deva falar com Anneli para não ferir seus sentimentos. Não seja sarcástico. Não é bom tirar sarro dos outros quando se está feliz. Está tudo bem, mamãe. Eu entendo isso. Eu entendo. Está tudo bem. Eu vou embora, porque o papai está esperando. Assim que a porta se fechou atrás de mamãe, Billy gritou: Já estou com saudades de você. Eu também quero ver você. Venha jantar em minha casa. Estou indo para lá. Ao me ver com a mala, mamãe abriu a boca e me deixou entrar no apartamento. O que aconteceu de novo? É um novo amor? Não vou sobreviver, disse mamãe e se recostou em sua cadeira. Estou indo para Washington, disse eu secamente. Washington? Quem está esperando por você lá? Fui convidado para trabalhar na Academia de Ciências. Eles estão me dando um apartamento. Achei que seria uma boa oportunidade para um novo começo, não acha? Eu não sei mais nada, filho. O que há para aconselhar? Você estragou sua família, e nunca pensei na Nelly como sua família. Uma vadia gananciosa que tem vivido às suas custas todo esse tempo. Você estava certo, ela está dormindo com o CEO há anos e ele lhe dá um bônus na forma de uma promoção para chefe de departamento. E quanto a você? Sou o segundo em comando dela. Escrevi imediatamente uma carta de demissão. Eles que façam isso sem mim. Jesus, Vitor. Deus lhe deu tudo, a aparência, altura, uma cabeça brilhante, mas não lhe deu a felicidade. Ele provavelmente a deu a alguém no caminho, disse a mulher e, acenando com a mão, foi para a cozinha. Liguei para Harvey e lhe disse que tinha decidido vir, e ele ficou muito feliz. A cidade me recebeu com bom tempo. Vi Harvey imediatamente. Demos um aperto de mão e fomos direto para o apartamento. Era muito pequeno, o quarto tinha cerca de 12 metros e a cozinha menos ainda. Mas você não precisa de mais do que isso. Estava limpo, parecia ter sido reformado recentemente. Obrigado, Harvey. Obrigado por aceitar a oferta. Descanse um pouco hoje, e amanhã, às 8 horas, eu o pegarei no caminho para o trabalho. Isso foi tudo. Andei pelo apartamento e me acomodei. É aqui que vou morar agora. Tenho que começar de novo e não cometer nenhum erro caro. Peguei minhas anotações, essas são minhas novas ideias, acho que vou surpreender os professores e acadêmicos. Por essas ideias, não é vergonha nenhuma pedir dinheiro e abrir um novo departamento. Fui dormir cedo, porque não consigo dormir em um avião. Levantei às 6, tomei banho como de costume e desci para encontrar o Harvey às 8. Como você dormiu na nova casa? Dormiu com alguém? Perguntou ele com um sorriso. Não, como você diz, dormi como um morto. Harvey e eu nos tornamos amigos. Ajudamos um ao outro muitas vezes. Ele se mostrou um homem muito decente e inteligente. Mais tarde, ele me apresentou à sua família, onde me tornei um hóspede frequente. Graças a Nikolai, minha adaptação a uma nova cidade e a um novo emprego foi a mais tranquila possível. E, ao me juntar à nova equipe, conheci os futuros funcionários do meu departamento. Eu estava feliz por fazer meu trabalho favorito, mas sentia falta dos meus filhos, pensava em Verônica, mas cada vez com menos frequência. Percebi que tudo o que podia ser estragado, eu o estragava. Mamãe, não vejo meu pai na escola há algum tempo. Talvez ele esteja doente. Bem, ligue para ele. Já liguei, mas ele não está atendendo. Deveríamos ligar para a vovó e perguntar a ele. Deveríamos ligar para a vovó e perguntar a ela. Eu não percebi. Vovó, oi. Oi, Alexa. Faz muito tempo que você não vem aqui. Já estou indo. Vovó, onde está o papai? Ele não vai à escola há muito tempo. Papai. Venha amanhã e eu lhe contarei tudo. Ele não está doente, está bem? Não, meu bom homem, ele não está doente. Não se preocupe.
Venha e você aprenderá muitas coisas interessantes. Logo depois da escola, Alex foi para a casa de sua avó. Quando ela viu o neto, chorou, beijou-o no alto da cabeça e disse: "Como você se parece com o papai. Bonito, inteligente, oro a Deus para que ele lhe dê mais felicidade do que seu pai lhe deu." "Vovó, o que está fazendo? Diga-me, o que há de errado com o papai?" Quando a história de Musa chegou ao fim, os olhos de Alex se encheram de um véu. "Será que nunca mais o verei?" "Vamos lá, Alexa, é claro que você vai. Você deveria ir para Washington depois do ensino médio, com um cérebro como o seu, deveria ir para a melhor universidade do país. O papai vai ajudá-la e vocês ficarão juntos." Ela segurou o bebê junto a ela. "Vovó, por que o papai nos deixou? Ele se apaixonou pela mamãe ou por mim e pela Vitória? A mamãe não lhe disse nada?" "Não, ela disse que o papai tinha que conversar comigo, de homem para homem." "Ela disse isso?" "Ela disse que isso é o que acontece quando os adultos deixam de ser necessários uns aos outros. E ele disse que quando eu crescesse, eu entenderia. Mas acho que ainda não cresci totalmente, porque não entendo por que o tio Sergei não consegue tirar os olhos da minha mãe e por que meu pai foi embora tão facilmente. Foi difícil para ele também, Alexa. Ele se arrependeu, mas não podia voltar atrás. Foram cometidos muitos erros. Sua mãe é uma pessoa maravilhosa. Ela será feliz, porque a felicidade encontra todo mundo, mas não com papai. É assim que as coisas são, minha querida. Seu pai, como homem, não assumiu a responsabilidade pela família, e você tem que dar crédito à sua mãe por isso. Ela é uma lutadora. Papai a ama e, sem dúvida, ligará para você. Perdoe-o. Ela lhe deu um pacote. Diga à sua mãe para não se esquecer de mim, para me ligar. E o vovô e eu iremos visitá-lo." O garoto não entendia tudo, só não sabia que, na verdade, a vida é simples, mas os adultos insistem em complicá-la. Decidi pedir a Verônica em casamento na primavera, no Dia da Mulher. Liguei para os pais dela e os convidei para me visitar. Maria ficou surpresa, mas prometeu estar presente. Eu não queria que Verônica se metesse na cozinha, por isso queria convidar todos para o restaurante, mas pensei nas crianças. Alex é um menino bonito e adulto, quero pedir a mão de Verônica para ele. Que ele saiba que sua opinião também é importante. Cheguei cedo a Verônica, com presentes para as meninas e não saí da cozinha, ajudando a principal garota da minha vida. Quando meus pais chegaram, tudo estava pronto e a anfitriã me convidou para a mesa. Enchendo as taças de champanhe de todos, parabenizei as meninas pelas férias de primavera e, olhando para os pais de Verônica, fiquei subitamente nervoso. Percebi que Maria estava adivinhando o que eu queria dizer, mas ela não ia me ajudar, pelo contrário, estava ouvindo atentamente, olhando-me diretamente nos olhos. "Maria, Harvey, eu amo sua filha, quero viver com ela por toda a minha vida. Prometo não ofendê-la, cuidar dela, ajudá-la, fazer tudo o que contribuir para que Verônica seja feliz. E de você, Alex, quero pedir a mão de sua mãe em casamento." Alex ficou surpreso. "Eu?" "Sim, você. Você é o homem principal na vida de minha mãe e ela se importa com sua opinião." "Mamãe, você ama o tio Sergei, quer se casar com ele?" Era estranho ouvir uma criança dizer palavras tão pesadas. "Sim, filho, eu amo o Billy. Ele é um homem confiável e decente. E o que é mais importante para mim, ele ama você. Então, estou de acordo com isso. Mas não vou chamá-lo de pai, tio Billy. Você estaria certo. Você tem um pai, mas eu quero ser seu amigo e conselheiro, se precisar." "Mamãe, papai, por que não dizem alguma coisa? O que podemos dizer se o Billy já conquistou o coração de seus netos? Queremos que todos sejam felizes." "Isso é um sim." "Claro que é." Peguei a caixa de veludo e coloquei o anel em seu dedo. Eu queria muito beijá-la, mas as crianças e os pais estavam olhando para nós, então deixei meus desejos de lado. Hoje, Verônica e eu estávamos ainda mais próximos um do outro,
o que me deixou feliz. Onde você vai morar? Perguntou Harvey e olhou para mim. Mas eu não disse nada. Não se cale, Billy, você é o chefe da família e deveria ter pensado nisso antes. Já pensei. Vamos morar aqui e meu apartamento pode ser alugado, se a Verônica não se importar. Eu não me importo, porque ficaremos apertados em seu apartamento. Mãe, vou me mudar para depois de Cristo em breve, meu quarto ficará livre e vocês terão mais espaço. O que está pensando? Não tem instituições suficientes aqui? É a melhor universidade do país, vou morar com meu pai, ele vai me ajudar com meus estudos. E eu, Alex? Mamãe, eu vou estudar, vou vir para cá nas férias e depois o papai vai estar lá. Todos se calaram ao mesmo tempo, o clima caiu e Verônica ficou calada. Mãe, ainda falta 1 ano e meio, você vai se acostumar com a ideia e me deixar ir. Vitória salvou a festa. Ela subiu em uma cadeira, levantou uma taça de champanhe de bebê e disse: Vamos brindar ao amor. Um brinde ao amor. Todos se entreolharam e riram. Onde você viu e ouviu isso? Perguntou Verônica, enxugando as lágrimas. Na TV, a garota respondeu e, sem esperar por ninguém, bebeu até se fartar. O telefone de Sasha tocou e ele disse com um sorriso: Papai. Oi, papai. Oi, filho. Desculpe-me por não ter me despedido de você, não se ofenda comigo. Quero parabenizar minha mãe pelo feriado, dê o telefone a ela. Mamãe, para você. Estou ouvindo. Verônica, parabéns pelas suas primeiras férias de primavera. É verdade, está nevando lá fora e a primavera ainda não tem cheiro de primavera, mas que ela esteja em sua alma. Desejo-lhe felicidade e à sua filha também. Obrigada, Vitor. Fico feliz que você não tenha se esquecido. Você está ligando, porque temos filhos juntos, e se você não for mais meu marido, será um pai para sempre. Você está certo, você está certo. Você está certo. Eu vou ligar. Se você decidir mandar Alex de férias para minha casa, eu o encontrarei e daremos uma volta por Washington. Tem um pequeno apartamento na academia, então não haverá problema. Obrigado. Vou conversar com ele sobre isso. Vou falar com ele sobre isso. Falarei com ele sobre isso. Vejo você mais tarde. Tchau. Tchau. Fiquei feliz que o ex e a Verônica estavam se dando bem. 6 meses depois, recebi uma ligação da Nelly. Vitor, oi. Não me chame assim. O que se passa? Vitor? Sim, ele está bem. Bem, estamos trabalhando em um novo tema no departamento. Eu vi seus esboços, posso usá-los como base? Eu já os registrei, portanto, se você os tomar como meus desenhos anteriores, poderá ser preso por roubo de propriedade intelectual. Você é o chefe do departamento, eu sou basicamente seu assistente. Portanto, use seu próprio cérebro, não o de outra pessoa. Vitor, desculpe. Você está bravo comigo por causa do Harry? Ele é um fracote comparado a... Poupe-me dos detalhes. E não me ligue de novo. Você está sozinho. E você, como está se adaptando? Estou bem, tomei a decisão certa de deixar o apartamento. Posso respirar mais livremente aqui. Vitor, bem, talvez você tenha algo mais que não tenha sido registrado, eu vi muitos esboços. Eu tive 2 ideias interessantes, ambas levadas ao departamento e registradas. Portanto, não há nada. E se houvesse, por que eu compartilharia minhas descobertas com você? Dê-me um bom motivo. Ela não respondeu de imediato. Bem, nós já fomos apaixonados. A palavra-chave é ou era uma vez. Naquela época, você descaradamente usou minhas ideias como se fossem suas. Portanto, estou quites com você. Não me ligue novamente ou mudarei meu número de telefone. Não senti uma pontada em meu coração. Nada. Minha vida está aqui agora. Gosto muito de meu trabalho.
Estou feliz por ter tomado a decisão certa. O casamento do Billy e da Verônica foi discreto. As pessoas mais próximas a eles compareceram. Do lado do noivo, vieram sua prima e o marido dela, e do lado de Verônica, seus pais e algumas noivas com seus maridos. A noiva era uma beleza. Vestida com um lindo terno de cor clara e uma rosa na lapela, ela estava elegante. A maquiagem discreta apenas enfatizava sua pele impecável e seus olhos enormes. Ao pegar o batom, ela ouviu: "Não use batom ou eu vou borrar tudo quando beijá-la", pediu Billy, culpado. Com um sorriso bonito, Verônica respondeu e pensou que sua mãe não a deixava usar batom antes, mas agora seu marido deixava. "Você sabe por que estou nervosa?", perguntou Verônica. "Não é só por sua causa. Minhas mãos também estão tremendo", assegurou Billy. Após o casamento, seu marido abraçou Verônica. "É isso, você é minha agora. Diga que você é minha. Eu sou seu e você é minha. Eu me tornei seu há alguns anos, quando você entrou no meu escritório e eu desapareci. Eu desapareci. E agora você é uma mulher casada. Minha esposa. Vejo que você é possessivo. Terrivelmente possessivo. Só que eu não lhe contei para que não mudasse de ideia sobre se casar comigo. Então você me traiu? Vou pedir o divórcio." "Não, não vai. Não vou lhe dar o divórcio. Por que nunca falamos sobre coisas tão horríveis? Não quero nem pensar nisso. Eu também não quero pensar nisso. As piadas são estúpidas." E assim começou sua vida de casados. O tempo passou. Alex se formou no ensino médio, e Verônica estava moralmente pronta para deixar o filho estudar em Washington. Ao se despedir, ela não sabia como não chorar, abraçou o filho e disse a ele que ligasse, que não se esquecesse, que o amavam e que estavam esperando por ele em casa. Durante todo o trajeto até o aeroporto, ninguém disse uma palavra. Verônica olhou ansiosamente para o filho, mas ficou em silêncio para não incomodar ninguém. Ela se despediu do filho, e Alex ficou surpreso com o quanto ele havia encolhido, e havia ansiedade e tristeza em seus olhos. "Mamãe, não se preocupe tanto, eu ligo para você, nós conversamos pelo Skype. Você nem sentirá minha falta antes de eu chegar para as férias." Os braços fortes de Billy o envolveram em um abraço e os homens apertaram as mãos. "Não fique bravo com sua mãe, ela o ama, é a primeira vez que ela o deixa ir por tanto tempo, e se você cumprir sua promessa, ligue para ela. Tenha um bom dia. Tenho certeza de que você irá para a faculdade." Eles partiram enquanto o avião batia as asas e desaparecia atrás das nuvens. Alex se preparou seriamente, Vitor o ajudou, mas ele não conseguiu entrar na primeira vez. "O que há de errado, filho? Você não respondeu a uma pergunta, não resolveu um problema." "Não, eu fiz tudo. Amanhã irei à universidade e pedirei para ver seu trabalho, acho que não serei rejeitado, com os diplomas da Haas." De fato, ele não foi rejeitado. Assim que viu seu trabalho, ele percebeu imediatamente que o problema poderia ter sido resolvido de outra forma. Os inspetores disseram a mesma coisa. Em casa, Vitor explicou a ele como o problema poderia ser resolvido de forma agradável, e ele escolheu o caminho mais longo, desinteressante, mais correto. "Eu não tinha pensado nisso, papai. É uma pena." Alex estava chateado. "Vou voltar para casa, arrumar um emprego e voltar no ano que vem." "Então, talvez você consiga um emprego aqui?" Não sei. Vou falar com minha mãe." Havia uma festa acontecendo em casa quando eles abriram a porta e viram Alex. "Billy, meu filho está aqui!" gritou Verônica. "Por que vocês não ligaram? Nós o teríamos encontrado." "Vamos lá, sou um garotinho." Ele chegou em segurança. Naquela mesma tarde, foi realizado um conselho de família. "Filho, por que você tem que ir para Washington para trabalhar? Você pode conseguir um emprego aqui e voltar no verão." Billy ouviu a conversa, mas não interferiu. "O que você acha, tio Billy?"
Acho que se você for trabalhar em Washington como entregador ou entregador de pizza, é melhor ficar em casa, pois pode conseguir um emprego como esse aqui. Mas se quiser ir para um lugar em Washington onde possa entrar em uma faculdade, então, sim, é melhor voltar para a casa de seu pai. O Billy tem razão, filho. Talvez você deva conversar com seu pai primeiro. Alex foi para Washington. Seu pai conseguiu um emprego em um instituto de pesquisa científica como técnico de laboratório e, à noite, eles se preparavam para os exames, nos quais Alex foi aprovado no ano seguinte com louvor. Ele passou a trabalhar com seu pai e suas descobertas foram recompensadas com um prêmio. Alex se casou aos 30 anos de idade. Ele teve 2 filhas. Victor nunca se casou novamente. Quando o filho perguntou por que ele ainda estava sozinho, ele respondeu: "Nunca mais encontrarei uma mulher como a sua mãe, e não preciso de nada pior." Verônica e Billy tiveram um filho. Mamãe tinha 43 anos de idade. Velha desde o nascimento, foi o que as parteiras disseram sobre ela. O menino era grande, como o pai, então o chamaram de Tony. Vitória tornou-se decoradora de tecidos. Ela conhecia bem as propriedades dos tecidos, o design e sabia como criar a atmosfera certa no cômodo, um estilo especial e aconchegante. Ela era muito requisitada e ganhava muito bem. Casou-se com um homem 8 anos mais velho que ela, teve 2 filhos e viveu feliz em sua própria casa. Quando adulta, ela chamava Billy de papai e eles tinham um relacionamento muito afetuoso. Depois de um ano, Nellie deixou o apartamento e se mudou para outra cidade. O general nem sequer a convenceu. Ela tentou chantageá-lo, mas só fez mal a si mesma. Portanto, às vezes nossas ações precipitadas mudam não apenas nossas vidas, mas também as de nossos entes queridos. E nem todos acabam felizes. Todos sabem que é melhor aprender com os erros dos outros, mas, ainda assim, ano após ano, procuram seu próprio ancinho para pisar, para fazer seu próprio galo.